Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o presbítero Aquias Valasco, da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro do Guabirutuba, em Curitiba, Paraná, e estou aqui para trazer a terceira reflexão de uma série de estudos sobre o Credo Apostólico. Essa série é baseada na revista Reflexões sobre o Credo Apostólico, publicada pela editora Didaquê. Sinta-se à vontade para utilizar em sua casa, ou em seu núcleo familiar, ou em sua igreja, esses vídeos que você pode encontrar na internet. Hoje nós vamos trabalhar a segunda afirmação do Credo Apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vale lembrar que o pronome seu, aqui, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, refere-se à primeira afirmação, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bom, muitas pessoas afirmam que Jesus não existiu de fato, que ele é só uma criação da mente humana e que ele é só um mito, e outros dizem que ele de fato existiu, mas não tinha aquele caráter divino que é apresentado na Bíblia. No entanto, a cristandade como um todo, ao longo dos séculos, enxerga a pessoa de Jesus não só como um Jesus histórico, que de fato viveu na Palestina, mas muito mais do que isso. Ele é de fato, para nós, a segunda pessoa da Trindade, o Filho que merece adoração como todas as demais pessoas da Trindade. Esse conceito da divindade de Jesus é muito caro para nós, porque ele foi assunto de vários debates, de vários concílios ao longo dos primeiros séculos, a época chamada da patrística. Os pais da igreja eles se colocaram contra várias heresias que começavam a se infiltrar na igreja, tais como a que afirmava que Jesus era somente Deus, ele não tinha uma forma corpórea. Outros, ao contrário, diziam que ele era somente carne, que ele não era Deus. Outros diziam que Jesus de fato tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, só que elas se alternavam. Às vezes, em certas circunstâncias ele era homem, em certas circunstâncias ele era Deus. E outra heresia também afirmava que as duas naturezas de Jesus formaram uma terceira. Bom, dentre todas essas discussões, apenas no concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 d.C., é que os teólogos cristãos concordaram que a revelação bíblica nos ensina que Jesus é perfeito com relação à sua humanidade e perfeito com relação à sua divindade, isto é, que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O concílio, portanto, afirma essa dupla natureza de Jesus. Nosso texto básico é o texto de João 1, principalmente os versículos de 1 até 14, que nós vamos comentar em seguida. Bom, em primeiro lugar, Jesus é o enviado de Deus. Desde o Velho Testamento, desde lá Gênesis 3,15, nós vemos uma profecia muito explícita dizendo que Jesus seria enviado, né? O Messias seria enviado para destruir o mal. Isso nós vemos em Gênesis 3,15, em que Deus, repreendendo a serpente por haver tentado Adão e Eva, diz o seguinte para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, é o pronome terceira pessoa, o descendente dela. Esse descendente dela, te ferirá a cabeça, ferirá a tua cabeça, mal, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, toda a paixão e a missão de Cristo já é antecipada nesse trecho do Gênesis,
E nós vemos ao longo de todo o Velho Testamento inúmeras indicações nesse sentido. De modo especial, no profeta Isaías, nós lemos a profecia de que Deus enviaria um menino que se tornaria o Salvador. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado, entre outras coisas, Deus Poderoso. Né? Deus Poderoso. Então o Messias não é simplesmente alguém especial, ele é o próprio Deus. E Isaías 61 diz que o Redentor virá a Sião. Ele será, portanto, o Redentor da humanidade. E não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós temos indicações, evidentemente, muito explícitas a respeito disso. O apóstolo João, no capítulo 1, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. No versículo 1, ele diz que o verbo estava com Deus, no princípio o verbo era Deus. Quando você observa a sequência dos versículos desse capítulo, vê muito claramente que quando ele diz verbo, ele está se referindo à pessoa de Jesus. E não somente ele estava com Deus no princípio, como todas as coisas foram criadas por meio dele. Versículo 3. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Verso 14. Em segundo lugar, Jesus é o Deus homem. Nós estamos tratando agora da natureza humana de Jesus. Deus se fez um de nós. Não havia como o ser humano pagar a sua dívida eterna, vamos colocar nesses termos. E quando João diz que nós vimos a sua glória e ele se fez carne, ele está se referindo à encarnação da segunda pessoa da Trindade. E ele diz, inclusive no verso 15, ele veio antes de mim. Vale lembrar que João, primo de Jesus, era pelo menos 6 meses mais velho do que ele. Como é que Jesus teria vindo antes dele? Ele se refere, portanto, a esse caráter divino de Jesus, partícipe da Trindade. Antes da encarnação, o Filho tinha apenas uma natureza, a natureza divina. A partir do momento que ele encarna, ele passa a assumir também a natureza humana. Ele é, portanto, o Emanuel, aquele que se apieda de nós, que se identifica conosco. Isso significa também que ele conhece a sua dor. Você está passando por problemas, ou nós passamos por dificuldades o tempo todo. Ele sabe o que é a nossa dor, ele conhece a natureza humana, ele se encarnou e conhece o que é ser tentado todos os dias de diversas formas. Ele próprio foi tentado de muitas formas durante toda a sua vida, sem, porém, ceder. Isso será aprofundado no capítulo 4, por que é que ele teve que encarnar. O teólogo Augustus Strong resume bem todas essas afirmações a respeito de Jesus nas seguintes palavras. Em uma só pessoa, Jesus Cristo, há duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, cada qual de modo completo e integral. E essas duas naturezas são unidas orgânica e indissoluvelmente, contudo de modo tal que nenhuma terceira natureza é formada. Bom, o Novo Testamento ele é muito rico em afirmações a respeito dessas duas naturezas. Nós vemos, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, a seguinte afirmação: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para ser mediador entre Deus e os homens, ele tem que ser Deus. E ao mesmo tempo ele afirma que ele é homem, a dupla natureza. Lemos também em Colossenses 2,9, porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não resta dúvida com relação às duas naturezas de Jesus que permanecem nele. Prova disso é o fato de que quando ele ressuscitou, ele foi até os discípulos e pediu que eles tocassem a sua mão, e ele comeu com eles, O espírito não come, colocaria o pão na boca e cairia no chão. Ele tem corpo, portanto. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. João deixa claro a necessidade de nós nos submetermos a ele. Quando os seus discípulos disseram, João, estão correndo atrás de Jesus, aí ele disse, é isso que tem que acontecer, convém que eu diminua e que ele cresça, porque ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus.
Ao longo do Novo Testamento, a palavra Kyrios, a palavra Senhor, aparece 350 vezes referindo-se a Jesus. Então Jesus não é somente um exemplo. Como Deus, como mediador entre Deus e os homens, Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos nos submeter a Ele. Lá em Romanos 10, 9, Paulo diz que se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Ele afirma o senhorio de Jesus. E em 1 Coríntios 12, 13 também, e em vários outros textos do Novo Testamento, nós vemos que é preciso reconhecer pessoalmente o senhorio de Jesus. Agora, para concluir, é importante lembrar, não basta nós dizermos, não basta simplesmente nós externarmos essa afirmação. O próprio Jesus, em Mateus 7, 21 e também em Lucas 6, 46, vai dizer o seguinte: nem todo aquele que afirma Senhor, Senhor, né, vai ver o reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Lá em Lucas ele fala: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Não fazem a minha vontade. Né? Então o credo apostólico não é simplesmente repetição. Isso envolve o submeter-se ao senhorio de Cristo e a crença que é aceita pela igreja. Não é uma afirmação que eu faço de punho próprio, mas eu assino embaixo dizendo assim, eu também concordo com isso. Muito importante essa observação para que nós não nos ensoberbeçamos e acreditemos, portanto, que as verdades acontecem porque eu creio. Não, já está pronto, é fato. Eu me submeto ou não. Então existe um aspecto de responsabilização daquele que afirma. Se eu afirmo, eu preciso cumprir aquilo. Eu preciso aceitar que Jesus é Senhor na minha vida. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, convido a sua família, a sua igreja a ver os demais vídeos que estão disponibilizados também e oro para que Deus continue a abençoar você e a sua família.